Olá pessoal, então sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Nós vamos resolver a questão 23 do ENAD 2018 da prova de administração, certo? Envolve a questão de dados, correlação de dados. Vamos ler essa questão e depois vamos resolver. Então na questão 23 coloca o seguinte: uma pesquisa realizada com um conjunto de 15 empresas do setor varejista no ano de 2017 foram levantadas para cada uma delas as seguintes informações: o investimento em responsabilidade social ambiental, IRSC, medido pelo percentual de investimento total aplicado em atividades e projetos socioambientais. A satisfação dos clientes, SAT, medida obtida de uma amostra de clientes em escala que varia de 0 a 10. A lucratividade anual, LUC, referente à relação entre o lucro líquido total e a receita total. E o crescimento da receita, o CREC, em relação a 2016, descontada a inflação. Os dados levantados estão dispostos na tabela a seguir. Então tem uma tabela, tá? A princípio vocês não vão olhar, né, toda aquela um monte de número, o que a gente quer. Importante são os gráficos, é o que ele vai perguntar aqui, mas tudo bem. Então vamos seguir aqui. Foram extraídos medições de correlação de Pearson, certo? Que é aquela correlação linear entre variáveis. É o chamado correlação de Pearson, que vai me dar o R, né? Se existe correlação entre a variável no eixo do x e no eixo do y, certo? Então a gente tem lá, a gente vai ver lá, varia de 0 a 1 esse coeficiente, né? Quanto mais próximo de 0, menor correlação. Quanto mais próximo de 1, melhor a correlação. Mas vamos chegar lá. Entre IRSC e o CREC, que é esse primeiro gráfico que vocês têm à esquerda aí, que eu tentei colocar aqui na pedra, aqui no quadro, para ficar mais fácil de explicar. Correlação de 0,72, certo? E entre o SAT e o LUC, que é o lucratividade anual. Correlação de 0,17, que é muito baixo, certo? Então os gráficos a seguir apresentam essas relações entre as variáveis, tá? Vamos lá. Com base nos dados expostos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Os gráficos refletem visualmente que a relação linear entre IRSC e CREC, IRSC e o CREC, né, é mais forte que o SAC e LUC. Que o SAC, né? Botei SAC aqui. Que é o SAC e o LUC, ok? Tá SAC, vou deixar assim, tá assim no enunciado, o que indica níveis de correlação distintos. Um mais próximo da associação perfeita, 0,72, outro mais próximo da total falta de correlação, 0,17. Então vamos analisar aqui, ó, pessoal. Vamos pegar o primeiro aqui, ó, certo? O que ele nos mostra aqui, ó? Que existe, ó, o que é o coeficiente de Pearson? É um coeficiente chamado R, que ele é maior que 0 e menor que 1. Quanto mais próximo da unidade, né, vai nos mostrar que existe uma forte correlação entre as variáveis, certo? E aqui vai nos dar que não existe correlação. Quanto mais próximo de 0, vai nos dizer que não existe correlação. Menor, mais fraca é a nossa correlação. Então a gente tem um gradiente aqui de 0 a 1. O que acontece aqui, ó, pessoal? Então vocês vão vendo, ó, à medida que aumenta o IRSC, que eu nem vou ficar falando para você, para não ficar aumentando aquelas palavras grandes, né? Quanto maior aqui, ó, o IRSC, mais cresce o CREC, ó. Pouco IRSC, pouco CREC. Aumenta o IRSC, aumenta para cá, ó. O que acontece com o CREC? Ele aumenta também, ó. Certo? Então ele diz ali que nós temos uma correlação de 0,72, que é uma relação até forte. Entre 0 e 1 está muito mais próximo de 1, porque eu poderia facilmente, claro, podia fazer no Excel, fazer, isso aqui é plotagem, poder traçar uma reta, né, a olho nu, digamos assim, por aqui assim, ó, que representaria para cada IRSC, ó, um possível valor de CREC estimado. Então eu tenho, ó, aumenta o IRSC, aumenta o CREC. Estão vendo aqui, ó? À medida que passa mais para a direita o IRSC, mais sobe o CREC. Então é uma correlação chamada positiva, mais X mais Y.
E eu poderia traçar aqui, claro que a gente não vai fazer a louca, assim, tem que fazer a conta, calcular o Pearson, fazer lá os metros mínimos quadrados, que não pede aqui, mas seria uma reta. Então aqui seria a correlação 0,72. Existe uma correlação quase chamada de forte, né, entre as duas variáveis. Do outro lado, pessoal, o que a gente vê aqui, ó? Valores altos do SAT com baixo look, valores baixos do SAT com baixo look, valores altos do SAT com baixos looks também. Então eu aumentei aqui, ó, o SAT, que é o eixo do X, e não aumentou, não mexeu aqui, ó. Então eu tenho, ó, pouco SAT, alto valor do look, né? Um SAT mais alto, valor também mais alto. Então não existe uma correlação. Aqui ele falou que deu 0,17 o valor do coeficiente de Pearson, ok? Então isso mostra, né, pessoal, que a primeira alternativa, a alternativa 1, ela está correta, certo? Porque aí, pessoal, realmente eu consigo dizer, ó, que o primeiro quadro aqui, ó, ele tem um nível de correlação próximo da perfeito, 0,72. Eu posso traçar uma reta aqui, estimada, certo? Enquanto nesse gráfico aqui, ó, eu tenho uma falta de associação. Eu não consigo ver, porque tanto baixo como alto, o SAT aqui, que é o X, deu valores baixos, ó. Não mudou o look, permaneceu. Então eu aumentei uma variável e a outra nem deu bola, digamos assim, certo? Então eu não tenho essa relação, a relação é bastante baixa. Então alternativa 1 ali, correta. Alternativa 2, as correlações calculadas sinalizam que o marketing associado com a variável SAT e a relação com a sociedade associada com a variável IRSC predizem resultados financeiros de maneiras variadas, porém tomadas em conjunto pela soma das correlações 0,72 mais 0,17, que se aproxima de 0,9, as duas variáveis predizem fortemente o trabalho financeiro conjunto entre CREC e LUC. Não posso nunca somar, são relações diferentes. Ó. Eu não tenho como somar o R, estou comparando aqui, ó, o IRSC com o CREC, deu uma correlação positiva forte, e aqui os SAT com o LUC deu baixo. Não existe soma de correlação, nunca se faz isso na estatística. A gente avalia correlações lineares, né? Eu posso falar entre duas variáveis, entre 4 variáveis, entre 6 variáveis, eu posso fazer essa análise, certo? Mas não somando R, nunca assim, certo? Então a alternativa 2, pessoal, ela é errada, não existe essa questão de fazer somas, né? Não tem como querer somar esse R aqui com esse R aqui para dizer que na soma da 0,9, não. O R ele avalia as variáveis, estou avaliando essa variável por esse R, as duas variáveis por esse R. Eu não posso pegar esses dois gráficos e querer juntar, isso não existe, certo? Eu tenho que fazer variável, eu posso ter variação de 2 a 2, como é feito aqui, como eu posso pegar uma regressão linear múltipla, pegar 6, 8, 10 variáveis e analisar. E aí depois eu teria que fazer uma análise pelo Excel, algum software, que vai me dar isso, certo? Mas não tem como fazer essa soma, não existe fazer soma de variáveis diferentes e dizer que se aproxima de 1. Isso não pega ratão também, tá, pessoal? Então, a alternativa 1 correta e a alternativa 2 falsa é a letra C, seria a nossa alternativa C de Canadá, essa questão do ENAD 2018. Então, espero que eu tenha ajudado. Se eu puder, de alguma forma, auxiliar vocês, deixem nos comentários. Se gostarem, deem um like. Muito obrigado, um grande abraço. Até mais.